Compor a equação da circunferência que passa pelos pontos A com coordenadas 2 e 0, B com coordenadas 5 e 0 e toca o eixo OY. Portanto, este é um exercício do exame de acesso UAN Matemática. Então, como é que vocês poderiam resolver este exercício? Este é um exercício muito simples. Portanto, nos pedem para determinar, compor a equação da circunferência de acordo com essas características. Então, uma vez que nós temos dois pontos, não é? Temos aqui alguma coisa muito interessante, que depois nós vamos aplicar este conceito para nos facilitar na resolução deste mesmo exercício. Então, vamos muito rapidamente recordar a equação reduzida de uma circunferência. Portanto, a equação reduzida de uma circunferência dada da seguinte forma: x menos x0 tudo isso ao quadrado mais y menos y0 tudo isso ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Temos as coordenadas de dois pontos, portanto, nos foram dados dois pontos, e por intermédio desses dois pontos, vou, portanto, encontrar o raio. E como é que eu vou encontrar o raio? Vou formar um sistema de duas equações, portanto, considerando que as coordenadas dadas, nesse contexto x e y, portanto, x em A, y em A, x em B, y em B. Portanto, vou formar então um sistema de duas equações e depois encontrar então o raio. Portanto, o raio vai ser encontrado atendendo esta consideração. Portanto, quando esta circunferência toca no eixo OY, que significa, né, que eu depois vou indicar isso, que a coordenada x0 será igual ao raio. Mas isso nós depois vamos fazer a consideração. Então, vamos formar um sistema de duas equações, substituindo esses pontos aqui nessa equação reduzida desta circunferência. Portanto, nós temos aqui xa, ya, xb, yb. Então, vamos substituir. Por isso que eu fiz a referência de que vamos cair num sistema de duas equações. Então, da seguinte forma: primeira coordenada, não é? X, nesse contexto 2 menos x0 tudo isso ao quadrado, mais, tanto aqui y em A é 0, portanto 0 menos y0 vai dar menos y0 e tudo isso ao quadrado, isso vai dar y0 ao quadrado igual ao raio ao quadrado. E para o segundo ponto, portanto, vamos cair na seguinte equação: 5 menos x0 tudo isso ao quadrado mais y0 ao quadrado será igual ao raio ao quadrado. Portanto, caímos num sistema de duas equações. Em diante, o que nós vamos fazer? Eu tenho aqui raio ao quadrado é igual a essa expressão, e aqui o raio ao quadrado é igual a essa expressão. Então, igualo os raios ao quadrado e obtenho a seguinte expressão. Isso implica que essa expressão à esquerda, portanto, será igual a essa expressão à esquerda, porque eu estou a igualar, né, este raio ao quadrado com este raio ao quadrado. Então, 2 menos x0 ao tudo isso ao quadrado mais y0 ao quadrado será igual a 5 menos x0 tudo isso ao quadrado mais y0 ao quadrado. Portanto, simplifico y0 ao quadrado. Portanto, estamos aqui duas expressões semelhantes em membros diferentes. Posso pegar neste y0 ao quadrado, mandando este membro com sinal negativo, e a soma de duas expressões simétricas vai dar 0. Então, posso simplificar diretamente. Em diante, desenvolvo o quadrado dessas duas diferenças. Portanto, o quadrado dessa diferença e o quadrado dessa diferença. O que é que eu tenho? O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro e o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, obtenho que quadrado do primeiro 4 menos 2 vezes 2, 4 vezes menos x0 menos 4x0 mais x0 ao quadrado será igual a 25 menos 10x0 mais x0 ao quadrado. De igual modo, simplifico x0 ao quadrado por x0 ao quadrado e vou agrupar os termos semelhantes. Nesse contexto, x0 mandando um só membro e aqueles termos, né, que não tem a variável x0 no outro membro. Então, isto implica que menos 4x0 permanece no membro esquerdo e menos 10x0 está neste membro a subtrair e passa a somar. Então, menos 4x0 mais 10x0 será igual a 25 permanece no membro direito e 4 está aqui a somar, passa a subtrair. Portanto, 25 menos 4 e em diante efetua esta soma. Não é? Aqui eu tenho menos 4x0 mais 10x0, isso vai dar 6x0, será igual a 25 menos 4, vai dar 21. Então, tanto 6x0, portanto, esses 6 está aqui a multiplicar, passa a dividir. Nesse contexto, teria 21 que divide por 6 e 21 que divide por 6. Dividindo toda essa expressão do numerador e do denominador por 3, eu tenho que 21 por 3 vai dar 7 e 6 por 3 vai dar 2. Então, x0 é igual a 7 sobre 2. Como eu já fiz referência, né, uma vez que ele toca no eixo OY, o que significa que essa distância na horizontal será igual ao raio. Então, esta coordenada x0, né, que é a coordenada do centro, né,
será igual ao raio. Então, x0 será igual ao raio, será igual a 7 sobre 2. Encontrado o raio e a coordenada do centro x0, já podemos encontrar a outra coordenada y0. Na verdade, esta ideia de representarmos esses pontos e formarmos um sistema de duas equações nos permitiu encontrar as coordenadas do centro e o raio. Portanto, atendendo a esta ideia aqui, o raio foi obtido através deste conceito aqui, toca no eixo OY. Porque depois no final, vamos fazer a representação gráfica por intermédio do GeoGebra e vocês verão que realmente essa distância na horizontal corresponde ao raio. Então, para determinarmos a outra coordenada, ou a outra componente do centro, vamos substituir este valor numa das equações. Portanto, vou substituir na segunda equação, né, desse sistema de duas equações, e obtenho que 5 menos 7 sobre 2 tudo isso ao quadrado mais y0 ao quadrado será igual a 7 sobre 2 tudo isso ao quadrado. Portanto, o raio aqui é igual a x0, então 7 sobre 2 ao quadrado. Em diante, vou efetuar essa expressão, que acho o denominador comum, portanto, 2 vezes 5, 10, 10 menos 7, 3, 3 sobre 2, tudo isso ao quadrado, será igual a 9 sobre 4, e aqui 7 sobre 2, tudo isso ao quadrado, será igual a 49 sobre 4. Em diante, essa expressão está aqui, a soma passa no outro membro a subtrair. Então, isto implica que x0 isso ao quadrado será igual a 49 sobre 4 menos 9 sobre 4. E aqui, a subtração de duas frações que possuem o mesmo denominador, mantenho essa subtração, conservando um único denominador. 49 menos 9, isso vai dar 40. 40 que divide por 4 vai dar 10. Então, y0 ao quadrado será igual a 10. y0 ao quadrado é igual a 10. Quero isolar simplesmente y0, este 2 está aqui como expoente, passa como raiz quadrada no outro membro. Tá? A operação inversa da potenciação e radiciação. Mas só que como expoente é par, claramente que vai admitir dois sinais. Não é? Então y0 será igual a mais ou menos a raiz quadrada de 10. Portanto, encontramos então as coordenadas do centro, portanto x0 e y0, e o raio. Tendo as coordenadas, as componentes, tanto do centro e o raio, vamos substituir na equação reduzida da circunferência. Então, obteremos que, portanto, o centro com coordenadas x0 e y0 será igual ao centro com coordenadas 7 sobre 2 e mais ou menos a raiz quadrada de 10. E temos aqui tanto o raio. Em diante, vamos substituir. Claramente, nós vamos obter duas circunferências. Duas circunferências por quê? Porque aqui temos mais ou menos. Tá? Mas isso vamos representar graficamente no GeoGebra. Então, a equação da circunferência, que passa por esses dois pontos e toca no eixo OY, é dada da seguinte forma. X menos 7 sobre 2, tanto nesse contexto x0, não é 7 sobre 2, tudo isso ao quadrado, mais y, ao invés de menos, aqui nós temos mais ou menos, portanto, vamos lá representar mais ou menos a raiz quadrada de 10, tudo isso ao quadrado, será igual ao raio ao quadrado, tanto 7 sobre 2, tudo isso ao quadrado, será igual a 49 sobre 4. Encontramos então a equação da circunferência que passa pelos pontos A e B e toca no eixo OY. Em diante, vamos lá representar isto no GeoGebra. Vamos lá representar tudo isso no GeoGebra e vamos ver se esta mesma circunferência passa nesse ponto e toca no eixo OY. Portanto, este é o nosso GeoGebra. Então, aqui nós temos a área em que nós vamos obter o gráfico e aqui nós vamos introduzir. Tá? Vamos introduzir todos os dados que nos foram dados. Temos o ponto A com coordenadas 2 e 0. Temos o ponto B com coordenadas 5 e 0. Portanto, representamos esses dois pontos. Temos aqui o ponto A e o ponto B. A circunferência tem que passar nesses dois pontos e tem que tocar no eixo OY. Então, vamos em diante introduzir a circunferência. Posso escrever aqui circunferência. Simplesmente circun e dois pontos. Em diante vou inserir a circunferência. Nós temos x menos 7 que divide por 2, tudo isso ao quadrado, mais y. Vou representar duas circunferências. Inicialmente com sinal positivo, mais raiz quadrada de 10, tudo isso ao quadrado, igual a 49 que divide por 4. Portanto, este será, portanto, será a primeira circunferência. Vou copiar
E vou colar aqui, chamando de círculo 1. Portanto, círculo 1. Vou colar aqui, mas aqui vou inverter o sinal. Aqui nós temos o sinal mais ou menos. Portanto, y. E podemos observar, não é, que esta circunferência passa nos pontos A e B e toca realmente no eixo OY, tá? Tanto quando esta componente for negativa ou positiva, ela vai passar, ambas as circunferências passarão nos pontos A e B e vão tocar, portanto, no eixo OY. E podemos observar que essa distância na horizontal, tá? Essa distância na horizontal corresponde ao raio dessas duas circunferências. E essa distância é igual a quanto? Igual a 7 sobre 2. É aquilo que eu já fiz referência. Quando ele toca no eixo OY, então essa distância na horizontal é igual, portanto, ao raio. Então, fizemos então a representação gráfica, tanto desta circunferência e os pontos. Realmente essa circunferência passa nesses pontos e toca no eixo OY. Portanto, fiz aqui a representação de duas circunferências. São duas circunferências porque aqui nós temos dois sinais. Não pode esquecer deste elemento. Então, por intermédio do GeoGebra, nós fizemos a representação gráfica desta equação, né, que passa pelos pontos A e B e toca no eixo OY. Portanto, encontramos então a equação da circunferência. Portanto, esta foi a resolução do vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino para receber notificações dos próximos vídeos. Deixe nos comentários o que você achou sobre a resolução desse exercício. Se tiver uma ideia diferente, uma dúvida, pode escrever nos comentários. Fique ligado neste canal, Juventude e Sua Ciência. Até mais.